Olá, pessoal. Boa tarde. Então, eu sou o Marcos Kepler. Eu sou engenheiro civil em uma empresa de projetos e consultoria e vou trazer para vocês uma apresentação que foi feita na Drone Maptec no ano passado, em novembro, em São Paulo. E o título do trabalho é. Eu vou compartilhar a tela aqui da apresentação. O título do trabalho é este: Os desafios de mapear 260 quilômetros de via em 60 dias. Então, esse trabalho ele foi um trabalho feito pela Zambuja Engenharia, em parceria com a Mapear com Drones, e eu vou estar abordando aqui nesse evento a parte da Azambuja, tá? Então, a Azambuja Engenharia, ela é uma empresa de consultoria, projeto, supervisão, e tem um portfólio enorme de, de trabalhos já realizados, e as principais áreas, então, são projetos ambientais, projetos de infraestrutura e estruturas especiais, mas o forte, na verdade, a principal especialidade é a área de geotecnia. Então, aqui alguns contatos do engenheiro Alexandre, que foi o responsável principal do trabalho. Eu fiz parte da equipe que trabalhou nesse estudo, né? Mas eu fiquei responsável pela parte de implantação do uso de drone e a quantificação do serviço. Então, para contextualizar um pouco, né, por que desse projeto? Então, o país aí tem passado por uma série de concessões de diversas rodovias e a NTT é o órgão que faz os estudos e publica os anteprojetos para as empresas estudarem e Marcos, chegarem. Oi. desculpa te interromper só um minutinho, porque tá com problema aqui na transmissão. Eu estou em contato com o Manuel, parece que não está chegando a informação lá para a página de curso. Só um minutinho. Ah, ok. Marcos, eu vou pedir para você voltar no início, por favor, porque a Tá, gente não tinha conseguido transmitir. Aí, se você puder iniciar, perfeito, não tem problema. desculpa aí o problema. Começo Obrigada. no início, tá ok. Olá, então, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Marcos Kepler, eu sou engenheiro civil, formado há 8 anos e fiz parte deste trabalho que eu vou apresentar para vocês, prestando serviço para a Zambuja Engenharia, e o trabalho foi feito em parceria com a Mater Drone. Este trabalho ele foi apresentado na Drone Maptec. Eu tive o privilégio de, junto com o Alexandre e a Silvia, de compartilhar os principais ensinamentos que a gente teve lá nesse trabalho. A gente passou para o pessoal e agora vamos passar aqui para vocês, só que apenas comigo apresentando. Então, eu vou passar aqui para a apresentação. Como eu falei, então, o evento esse da Drone Maptec foi feito pela Drone Eng,
E o título do trabalho é Os Desafios de Mapear 260 quilômetros de rodovia em 60 dias. A Zambuja, ela é uma empresa de projetos, consultoria, faz projetos na área ambiental, projetos de infraestrutura, estruturas especiais, e o forte dela é a área de geotecnia. Essa é a maior especialidade da Zambuja, ela conta com mais de 1.000 projetos no portfólio, e aqui tem também o contato do Alexandre, que foi supervisor deste trabalho. Eu, junto com o Alexandre, eu fui o responsável pela implantação do meio de campo entre a Zambuja e a Mapear, na utilização dos drones, e também fui responsável pela quantificação dos serviços projetados pela Zambuja. Contextualizando um pouco para vocês, então, o foco do estudo é o edital de concessão da Rodovia de Integração do Sul. Esse edital ele foi publicado pela ANTT e o país tem diversas concessões, né, nos últimos anos, e esse trabalho, enfim, de estudo de uma concessão, ele tem um objetivo que é basicamente estudar o anteprojeto da ANTT, fazendo um novo anteprojeto pela empresa que vai participar do leilão. Então, depois eu trago um pouquinho mais isso de uma forma mais clara, mas para contextualizar esse edital, são de rodovias federais aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é o mapa das rodovias e de alguns detalhes do edital. E estão circulados no slide as características do relevo, né? Então, é importante ter uma noção assim, do relevo aqui da BR-386. O foco do estudo em si vai ficar nessa rodovia, na BR-386, por ser a que possui a maior extensão de obras de ampliação. Então, ela é uma rodovia diagonal, ela parte da região metropolitana aqui de Porto Alegre e vai cruzando o estado até a região noroeste do Rio Grande do Sul. Então, vocês podem ter aqui alguns detalhes, né? O número expressivo de obras, de melhorias a serem feitas. O desafio esse que a gente enfrentou. Então, na BR-386, ela foram levantados e projetados 260 quilômetros arredondando. E a maior parte do relevo, da característica da rodovia em si, é ondulado. Então, 87,5% do relevo é um relevo ondulado e também tem uma parcela de relevo montanhoso, que dificulta bastante, inclusive a parte de voo, e também tem algumas particularidades que eu vou trazer em relação a projetos, né, na região montanhosa. As larguras das faixas de projeto e as faixas existentes, 1360, foram 45 obras de arte especial, e a velocidade da rodovia é uma velocidade relativamente baixa também por causa desse relevo, então 80 e 60 km por hora. O que a Zambuja precisava para realizar os projetos e o estudo? Então, basicamente, dois produtos essenciais: os modelos digitais e as ortofotos. E aqui eu quero salientar também que, apesar do título do trabalho ser Os Desafios de Mapear 260 quilômetros em 60 dias, existia o outro desafio, que era realizar o estudo em 90 dias. E esses tempos, eles são concomitantes. Então, a partir do primeiro dia de levantamento, era o primeiro dia de estudo. Então, o prazo total do trabalho
foi de 90 dias. Isso exigiu muita comunicação e muita parceria com a Mapear com drones e a Zambuja. Por que esse prazo, no caso? Né? Então, esse prazo ele foi apertado assim por causa do próprio edital, que tinha data marcada para a realização do leilão. Então, a partir da data da NTT, o cliente nos contratou para realizar esse trabalho. Por isso, esse prazo, se a gente escolhesse, certamente seria maior. Mas, quando o cliente solicita, a gente tem que atender no prazo do cliente. Então, assim, trazendo um pouquinho de uma reflexão assim de teoria e prática, né? O que caiu na mesa para a gente fazer? A gente foi contatado por um cliente importante, um cliente que participa de um leilão desses, é um cliente forte, e a gente não tinha chance de erro. A gente precisava de uma solução que atendesse o prazo e uma solução que atendesse às necessidades para fazer esse estudo. Então, a gente teve que passar por esse convencimento do cliente e convencimento nosso próprio de como a gente faria esse planejamento de enfrentar esse desafio. Então, uma abordagem prática aqui é que a topografia convencional ela seria inviável para realizar em virtude do prazo, né? E mesmo que colocasse diversas equipes para fazer esse trabalho, não teria como cumprir o levantamento em 60 dias. Mas também tinha a questão de segurança, né? Então, para levantar essa rodovia, que é uma rodovia existente que vai ser duplicada, não teria como o auxiliar ou a equipe de topografia levantar o eixo, o bordo com ela em operação. Então, por questões de segurança, isso é descartado. Então, riscando topografia convencional das hipóteses, a gente partiria para aerofotogrametria ou mapeamento com drone. E aqui é importante salientar, a aerofotogrametria, ela daria os produtos necessários, que eram os modelos digitais e a ortofoto. Porém, o cliente não quis fazer, porque ele não iria pagar mais para ter o mesmo resultado com o drone. Então, o custo da aerofotogrametria ficou em 2,5 vezes o custo do mapeamento com drone. E por isso foi escolhido o mapeamento com drone, por questão de custo. E outro detalhe que também a gente, no planejamento, percebeu que a gente precisava de entregas parciais. Ou seja, a gente teria que receber o primeiro trecho levantado para já começar os estudos, enquanto o pessoal iria continuar os levantamentos. Então, essas entregas parciais permitiram fazer com drone, e foi um acordo que a gente fez com a Mapear para eles nos entregarem de pouco em pouco, né? O modelo digital, porque ele era necessário, né? Ele permitiu a vetorização do eixo e dos bordos da rodovia existente. Então, o objetivo do trabalho era fazer um estudo do que a NTT estava exigindo de obras, com base na rodovia existente e com base numa quantificação e precificação dos serviços necessários. Então, a gente precisava ter uma noção exata do eixo e dos bordos para poder prever o local da duplicação. E a partir dessa quantificação e precificação, a empresa poderia dar um lance no leilão. E o lance do leilão é a menor tarifa. Para eles saberem que tarifa eles poderiam ofertar no leilão, eles tinham que saber quanto que ia custar para fazer aquela obra. Então, os outros elementos, eles não foram vetorizados, crista ou pé, por questões de anteprojeto, de nível de detalhamento mesmo. Aqui, ó, vou apresentar rapidamente para vocês. Ó. O modelo digital ele é muito rico em informações. Então, a gente está fazendo um passeio virtual real, onde cada pixel
corresponde exatamente ao terreno existente. Então, aqui era uma região de corte. Passando por esse vídeo super curto, eu já percebo que aqui é uma região de aterro. E esse nível de detalhamento é muito importante para a tomada de decisão. E um passeio virtual num modelo digital desse, para um projetista, ele enriquece a tomada de decisão, facilita a tomada de decisão e às vezes muda qual seria a decisão original, né? Então, eu trouxe esse vídeo aqui para mostrar essa riqueza. O Google Earth não te dá um passeio virtual no modelo digital, ele te dá o Street View, que são as fotos, né? Mas aqui a gente tinha muito além do que as fotos, eu só mostrei um ângulo de passeio aqui, né? Poderia visualizar todas as margens aqui da rodovia. Então, eu preparei esse outro slide aqui de softwares, mais no sentido de trazer uma visão geral da abrangência de diferentes softwares que um trabalho desse traz. Então, desde a parte do levantamento do drone até a parte dos produtos rodoviários mesmo, aqui tem um resumo de todos os softwares que foram usados. E principalmente eu vou destacar aqui o Global Maper, que fez uma transformação das ortofotos, e em TIFF elas estavam muito pesadas para a gente trabalhar, e a partir da transformação delas para ECW, a gente conseguiu dar uma trabalhabilidade melhor dentro do AutoCAD com as ortofotos. Essa transformação ela reduziu em 90% o tamanho, sem perda de resolução. E aqui os softwares de projeto que a gente utilizou, então, foi o Recap. O projeto em si foi o AutoCAD Civil. Então, no Recap, a gente transformou a nuvem de pontos do arquivo LAS, arquivo XYZ, para um arquivo RCP ou RCS e foi importado no Civil. Posteriormente ao desenvolvimento do projeto, a gente fez a apresentação dos produtos no InfraWorks. E aqui uma outra dica que eu coloquei foi que para o cliente, né? O cliente, muitas vezes, esses softwares aqui, por serem pagos, são caros. Então, para o cliente poder ir visualizando ou acompanhando os trabalhos, a gente passou para eles o Regis, né? Que é um software livre. Além dos softwares, é importante ter uma noção do tamanho necessário de disco para trabalho. Então, o principal foram realmente as fotos brutas. Aqui é um gráfico em gigabyte e as fotos brutas a gente acabou solicitando para a Silvia da Mapear só no final do trabalho, porque com os produtos cartográficos a gente conseguiu desenvolver todo o trabalho e queria ter as fotos como um banco de dados. Mas a superfície de topografia ela ficou bem grande, 122 GB. E para trabalhar com esses arquivos, a gente fez a superfície em segmentos de arquivo. A gente não poderia ter um, um arquivo com todos os dados que construíam a superfície num único arquivo. Então, a gente segmentou eles em trechos de 8, 10 quilômetros e fez shortcut para conseguir depois lançar os corredores e lançar o restante do projeto. Então é importante ter máquina com espaço e máquina que consiga rodar. Alguns resultados do mosaico de ortofotos, só para ilustrar mesmo, né? Então, esse detalhamento com qualidade do que existe, ele foi muito importante para a gente conseguir apresentar o trabalho
e para a gente conseguir tomar decisões. Então, aqui a gente tem uma imagem de um retorno. Esse é um retorno que já está construído com 2 pistas a cada sentido. A maior parte da 386 tinha apenas um lado e era exatamente esse tipo de retorno que deveria ser projetado. Então, pensem em projetar um retorno desse em cima de uma imagem do Google ou de uma topografia que apenas apresentaria as curvas de nível, ou então ter uma ortofoto de fundo com as curvas de nível. Muda a forma de encarar o projeto e dá velocidade na concepção das soluções, certo? Isso foi muito bom, inclusive a apresentação do produto para o cliente foi feita com as ortofotos, e também facilitou o entendimento. Então, aqui seria o modelo, né? Modelo colorido. Então, pensem aqui na riqueza de dados, possibilidades de análise. Então, aqui a gente tem um segmento com curva transversa, sai uma curva nesse sentido e logo vem outra curva no outro sentido. A partir do momento que o projetista já visualiza isso, ele consegue ter uma noção de distância de visibilidade. Aqui também se percebe que dá para ter uma noção de interferências com acessos, com fábricas, né, com limites da faixa de domínio. Então, isso aqui trouxe uma riqueza na hora de projetar e ajudou muito na tomada de decisão. Então, vocês já conhecem os produtos cartográficos e o foco aqui é do que foi feito com eles, né? Mas basicamente, assim, tendo os resultados de um MDS e um MDC, também se pode comparar, né? A questão de ter um mapa de elevação aqui, a gente já percebe, bom, existe uma cota diferente e também existe alguma coisa diferente. Limpa esse modelo de superfície e passa para o modelo digital de terreno, fica um pouco mais claro, percebe as variações de declividade e fazendo isso com o casamento das curvas de nível e a ortofoto, tu entende, aquele mapa de elevação tinha uma região de mata, né? E as curvas de nível aqui, elas abriram por causa do caimento da rodovia, mas ajuda muito e foi muito útil isso. Então, eu vou trazer agora alguns benefícios e vantagens que a metodologia trouxe para a concepção do projeto. Então, como eu já tinha comentado, foi possível fazer uma análise rápida de locais onde seria mais fácil projetar uma passagem em nível superior ou inferior. Então, tudo que você analisa e projeta impacta em custo para o cliente. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, a gente consegue ver que aqui o terreno ele entrou numa região de corte e aqui também é uma região que está mais alta. E um dos estudos que a gente precisava fazer era, por exemplo, implantar uma interseção em desnível também. O retorno é uma interseção em nível, mas existem também as interseções com desnível, que são os viadutos, passagens inferiores, passagens superiores. Então, a partir dessa análise, a partir do momento que você muda uma concepção e puxa de um local para outro, você pode diminuir o volume de terra. E para subir o eixo aqui da rodovia, para chegar numa altura que tenha o vão livre de 5,5 metros para os veículos passarem por baixo, você precisa de um volume de terra. Agora, quando você já tem uma região de corte, onde você poderia colocar o viaduto sem subir o nível da rodovia, você tem outro volume de terra. E tudo que você altera de volumetria impacta no custo da obra e no lance que o cliente vai poder dar no leilão. Então, eu tinha comentado lá no início que tinha 45 obras de
de arte, né, obras de interseção. Então, não é uma em 260 quilômetros, são várias espalhadas ao longo do segmento. Então, se em uma você consegue mudar uma solução e diminuir, imagina o impacto para várias, né? Então, esse é um dos pontos. Outro ponto, verificação da sinalização horizontal existente. Pelas ortofotos, a gente conseguiu ver claramente isso, conseguiu enxergar onde teria, onde a pintura era nova, onde era velha, onde já tinha passado da vida útil da pintura, onde teria que já ser feita uma reaplicação. Então, isso foi muito útil. Os pontos críticos, né? O pessoal é meio cético, às vezes, em relação a poder enxergar defeitos de pavimento em produtos com drone, mas existem alguns tipos de defeito que, sim, olhando uma ortofoto, você vai identificar uma panela no asfalto, certo? E isso a gente conseguiu identificar alguns defeitos de pavimento, remendos, né? E pela ortofoto claramente dava para visualizar. Além disso, os dispositivos de segurança. É um item que, pela norma de segurança viária de 2016, ele está estourando no momento. E muitas rodovias que já são existentes, ok, elas podem continuar em alguns aspectos com as defensas existentes, mas as rodovias novas, elas todas precisam ser atualizadas. E, inclusive, numa obra de duplicação dessas, os pontos onde se altera a característica do traçado, inclusive na região existente, teria que ser corrigido. Como eu falei antes, questão de levantamento de acessos existentes. Então, todos os acessos, quando se faz uma duplicação, eles precisam ser reavaliados. E os acessos numa rodovia duplicada, eles não podem surgir do nada, né? Então, essa avaliação dos acessos foi importante, porque todos eles, ainda mais na 386 aqui, quem é da região vai saber, tem muitos acessos irregulares, e eles precisariam ser fechados, e alguns precisavam ser reprojetados. Então, pelos modelos, a gente conseguiu identificar isso. Passar um pouco mais rápido aqui, a questão da faixa de domínio já é um assunto bem sacramentado, identificando aonde que existe invasão, onde que é necessário fazer um projeto de desapropriação, outras interferências também, rede elétrica, né, que precisa ser remanejada, ou precisa até de um planejamento da empresa para manejar e o tempo que isso leva. Então, todas essas coisas a gente está elencando porque elas impactam no custo da obra e vão impactar no custo do lance para o leilão. Então, as obras de ampliação, a base que a gente utilizou foram os ortofotomosaicos e o MDT. O projeto ele foi feito no AutoCAD Civil e, a partir do projeto, a gente fez a quantificação para o cliente chegar no preço da tarifa que ele poderia dar. Então, eu vou ilustrar um pouco das obras de ampliação, né? Então, aqui existia uma seção típica onde o eixo da rodovia mantinha a rodovia existente, seria construído um canteiro para fazer a obra de ampliação do lado do eixo existente. Algumas seções previam a execução de duas faixas, né, para cada lado, com a separação de NJ. Outra seção, utilizando o NJ, mas o eixo da faixa existente sendo corrigido, mantido na lateral, não centralizado. Essas eram as seções propostas por eles, pela NTT, no seu anteprojeto. Com base nelas, a gente fez um estudo de traçado e, como eu tinha comentado, para fazer aquele lançamento, a gente precisou vetorizar
todo o eixo e os bordos. Então aqui é bacana, ó, a ortofoto no QGIS, com uma ampliação, a gente conseguiu definir o eixo, definir os bordos e, com base nas seções típicas, estudar qual era a melhor forma de fazer essa ampliação. Que é uma imagem bacana dos corredores, né? Então, o que a gente fez? Fez um alinhamento do civil, desenhou os assemblies com seus subassemblies respectivos, fez um perfil longitudinal do terreno com base no MDT levantado e lançou o corredor nos 200 e poucos quilômetros. E onde tinha uma interseção, a gente fez o projeto da interseção com o respectivo corredor. Então, aqui é uma imagem que mostra essa interseção com com a duplicação aqui do lado, ó. Certo? Explicando um pouquinho essa questão da otimização, como que funciona. Originalmente, a seção prevista pela NTT era uma seção que tinha um mega corte, porque aqui o terreno subia. Então, em vermelho aqui, tem um volume, uma área, né? E daí, conforme a extensão do corte, se transforma num volume, e era muito grande. Mas a gente poderia pegar e fazer a duplicação para o outro lado. A gente estaria mantendo a concepção de que a rodovia, nesse segmento, seria duplicada, com a mesma ideia de NJ ou canteiro central, apenas puxando aqui para o lado. Então, comparem essa área de corte com essa área em verde de aterro. Muda muito. Volume diminuído, custo baixado, lance no leilão menor. Outra opção, uma região de corte, ao invés de fazer todo o corte, poderia ser feita uma contenção. E também isso foi proposto pela Zambuja nesse estudo. Foi realizado algumas coisas, né, que precisam ser explicadas. Então, esse é um estudo multidisciplinar. Então, além da parte de cartografia, envolveu o engenheiro civil, envolveu o geólogo. Esse geólogo percorreu todo o trecho, levantou aonde era material de primeira categoria, que seria o solo, levantou aonde era material de terceira categoria, que seria a rocha, e com base nessas informações, a gente podia prever diferentes soluções. Então, ao invés de fazer um corte de talude rochoso, e precisaria de explosivo e o custo por metro cúbico é muito caro, a gente foi avaliando isso e corrigindo alguns pontos para outras soluções que seriam mais vantajosas. Como eu falei, foi usado o InfraWorks, né? Então, com base no corredor do civil e no modelo modelo 3D da duplicação, modelo 3D do MDT e com as imagens das ortofotos, a gente pode passar para o InfraWorks aqui e apresentar para o cliente um produto super visual e fácil de entender. Então, aquela questão das regiões de aterro. Ó. Então, aqui já dá para visualmente perceber que esse lado aqui tem um aterro. Essa outra imagem à direita aqui, dá para perceber que ela é toda em corte. Então, essa visualização fez o cliente gostar muito dos produtos e a forma e visual fez o cliente ficar satisfeito com o trabalho. Aqui seria um infográfico do que foi feito e embasando mais a parte de cartografia mesmo, mas só para vocês terem uma ideia de magnitude, né? Foram 25 mil imagens, mas também foram 10 milhões de metros cúbicos, 45 obras de arte, sei. Então, o prazo para os produtos cartográficos ficou em 2 meses,
e o prazo dos produtos rodoviários ficou em 3 meses. São prazos muito pequenos para isso aqui. Também provavelmente já vai responder esse infográfico algumas perguntas, né, que vão surgir em relação a número de ponto de controle, GSD que foi utilizado. Então, foi utilizado um GSD de 5 centímetros. Quais foram as vantagens da metodologia, né? Então, ela atendeu as expectativas do cliente, porque os produtos foram entregues no prazo. O pessoal da Mapear conseguiu fazer dentro do prazo. O pessoal da Azambuja também conseguiu entregar dentro do prazo. Um ponto a ser salientado é a questão das novas metodologias. Então, o cliente no início ficou um pouco desconfiado, mas ao longo do desenvolver do trabalho, o cliente foi no escritório, viu como a gente estava fazendo, foi no escritório da Mapear, falou com a Silvia, viu como estava sendo feito também e ficou satisfeito pela tecnologia, inclusive como o Alexandre falou lá na Drone Maptech, a gente está sendo procurado para novos trabalhos também. Um ponto importante é a redução de custos, que foi comentado, né, em relação à aerofotogrametria tradicional, tripulada, e o maior nível de detalhamento, isso em relação a uma topografia convencional. O produto esse, hoje em dia, se fala muito em BIM, né, então a gente entregou um produto em BIM, tanto de topografia, com modelo digital do terreno, como o projeto dos corredores e superfícies no civil. Então, o cliente tinha todas as camadas, tanto de pavimento, de base, subbase, camada de terraplenagem, todas elas lançadas no modelo 3D. Algumas desvantagens dessa metodologia, né? Então, a gente sofreu bastante no início, porque até a questão dos formatos dos arquivos foi uma barreira assim a ser vencida. E na hora da gente contratar, a gente não sabia exatamente as extensões, aquele lance que eu comentei das ortofotos em TIFF ou ECW, surgiu essa solução durante o processo, a questão dessa segmentação, ela é uma desvantagem porque eu acho que as máquinas, o parque de máquinas, na verdade, quando se faz um trabalho desses, também precisa acompanhar a evolução, né? Então, a Zambuja, inclusive, adquiriu novos computadores depois desse trabalho. Algumas metodologias, algumas limitações da metodologia também tem que salientar, né? Vocês devem estar se perguntando, mas e a área de mar? Como que se faz? É uma limitação, né? Uma limitação do levantamento com drone com câmera, né? A partir do momento que embarcar o laser, aí sim vai ficar melhor. Mas essas áreas de vegetação, a gente fez simplificações para chegar na cota do MDT. E outro ponto que foi uma desvantagem também é que, imaginem, levantando uma rodovia com 100 metros para cada lado, não tinha muito como implantar um ponto de controle fora da plataforma viária, né? Então, teria que ter autorização dos proprietários para conseguir acessar as propriedades e muitas vezes os cortes eram altos, então isso foi uma desvantagem, digamos assim. E acho que era isso, assim, eu